Olá, mães! Muito bom dia! Ai, não é bom dia, né? É boa tarde, isso que eu já almocei. Vamos lá para a gente conversar desse assunto tão importante que muitas de vocês têm dúvidas, que é: o meu filho já fala palavras, mas ele ainda não faz frases. Como eu posso ajudar? Então aproveitem, quem tem dúvidas, coloque aqui nesse balãozinho com um ponto de interrogação, que eu vou falar primeiro sobre o assunto para depois eu responder as dúvidas de vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Camila Cosca, fonoaudióloga infantil, e eu te ensino que é possível destravar a fala do seu filho em apenas 30 dias. E o que as mães têm muitas dúvidas é: meu filho começou a falar. Com 2 anos, ele deveria fazer frases, mas ele não está fazendo. Mas o que a gente esquece é de entender qual é o alicerce que precisa para uma criança fazer frase. Qual é a base que precisa para uma criança fazer frase? Quem aí sabe me responder? Será que meu filho não falava? Começou a falar algumas palavras. Com 2 anos, ele já tem 2 anos, é a idade de fazer frases. Será que ele vai iniciar essas frases mesmo com as poucas palavras? Me contem aí o que vocês acham. Eu falo que a gente sempre precisa analisar a criança, analisar o que a criança faz hoje, para a gente entender o que a criança precisa, o que a gente precisa ajudar a criança a desenvolver. Então, uma das questões e dos sinais é: a criança, ela inicia a fala, mas essa fala, ela só vai ser útil para conseguir fazer frases se essa fala for de forma espontânea. Então eu recebo aqui várias perguntas de vocês, inclusive essa semana passada tinha na caixinha, né? O meu filho, ele fala tudo o que eu peço. Eu faço ele repetir e ele fala, mas isso não é espontâneo. Então, se não é espontâneo, a criança, não é uma frase da cabeça da criança, é uma repetição. E quando é uma repetição, isso não favorece e não motiva a criança de conseguir fazer frases. Por quê? É uma palavra que não é dela, é uma palavra que alguém pediu para ela repetir. Então, essa palavra não está na memória dela e por isso ela não consegue juntar e fazer sentido para que ela consiga fazer as frases. Olha ela falando: meu bebê fala algumas palavras não funcional e não fala frases. Você falou que estava escrito aqui nas minhas anotações. A segunda análise é avaliar se o que o meu filho fala é funcional. Porque, por exemplo, se ele fala A, E, I, O, se ele fala 1, 2, 3, 4, 5, se ele fala círculo, triângulo, quadrado, se ele fala todo o alfabeto e não faz o oi, e não fala mamãe, eu quero, não é funcional. Se não é funcional, ele também não vai conseguir fazer frases. Por quê? Não tem como ele juntar. Vai falar, mamãe, olha a letra, como é que ela vai juntar para conseguir fazer uma frase que tenha sentido e coerência? É por isso que antes mesmo da criança fazer frases, ela precisa ter um repertório de palavras e palavras espontâneas. E aqui para vocês terem uma ideia, de acordo com os marcos do desenvolvimento da fala e da linguagem, é esperado que a criança fale frases, porque a criança teria autonomia para isso. A criança tem possibilidade de fazer frases com 2 anos. Então, 2 anos é a idade para a criança fazer frases. E frases simples, por quê? Porque ela usa das palavras aproximadas que ela ainda está aprendendo. Como dá, bó, quer, a,
Essas são as frases aproximadas que uma criança tem possibilidade de fazer. Mas aquela criança que ela não tem nesse repertório essa quantidade de palavras, que é mais do que 100 palavras, essas crianças elas não vão conseguir fazer a frase nesse momento. Ou se ela faz a frase, ela não sai ela não amplia o repertório, ela se mantém na mesma frase, esse não, quer esse. Então você vê que a criança se mantém na mesma frase, tentando usar para tudo. Por isso que é importante aumentar primeiro esse vocabulário, porque as palavras vão ficar com uma boa articulação, essas palavras vão ser entendidas, e a partir do momento que aumenta o vocabulário, essa criança é mais capaz, ela se sente mais capacitada e realmente ela está mais capacitada para conseguir fazer as frases. E as frases são simples. Vejam que as crianças elas precisam a todo momento ter uma evolução nessa linguagem. Então, a todo momento essa criança precisa evoluir. A todo momento a criança precisa fazer mais. Por quê? Porque essa é a evolução. Eu falo que são degraus. Um degrauzinho, primeiro começa com gesto, depois com sons, depois palavras isoladas. Essa criança, ela vai subindo o degrau por degrau para ela conseguir depois, com 3 anos, contar histórias. Mas se a criança chega com 3 anos e ela ainda não faz frases, a gente entra naquela questão da criança que começou a acumular dificuldades. E quando eu acumulo dificuldades, eu estou sempre correndo atrás. Principalmente para as crianças que não têm o tratamento. Estou sempre correndo atrás e a minha lacuna está sempre aumentando cada vez mais. Mães, para quem tem dúvidas, coloquem aqui nesse balãozinho com um ponto de interrogação, porque depois eu já vou responder todas vocês. Ficou mudo, sério? Veja se tá mudo para todos. Aqui não mudou nada. Tô sem fone, sem nada. Está mudo mesmo? Vejam aí se tá mudo, me contem. Não tá mudo aqui não. Ótimo, se tá ouvindo normal, perfeito. Agora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu deixei aqui anotado pra vocês. Pra eu contar tudinho. E o repertório, né? A criança, ela também só vai aumentar esse repertório de frases se ela tiver um amplo vocabulário. Senão, ela vai continuar sempre fazendo a mesma frase. E isso, gente, é mais comum do que a gente imagina. A criança que leva mais tempo para aumentar um vocabulário. A gente tem que pensar que a partir de 2 anos, que é justamente quando tem um boom do aumento do vocabulário, a criança ela tem possibilidade de aprender até 8 palavras novas por semana. Isso é só para a gente entender o quanto que a criança tem que aprender todos os dias. É mais de uma palavra por dia. Então, por isso que quando eu falo assim, e que vocês acabam percebendo, meu filho tá com a fala estagnada, parou de aprender ou perdeu. Por quê? Porque é muito fácil pra gente conseguir perceber a criança que está ou com a fala estagnada ou que ela consegue aumentar sempre, porque você vai ver esse vocabulário aumentando, você consegue sentir. Deixa eu ver se vocês têm aqui alguma pergunta. Peraí que tem aqui algumas perguntas aqui atrás. Meu filho tem 7 anos, não forma frases, fala com muita dificuldade. Na escola, português tem dificuldade, mas matemática e inglês o desempenho é sensacional. Alana, o seu filho tem algum diagnóstico? Ele faz algum tratamento? Não é esperado nessa idade a criança ter tantas dificuldades.
E ele tem a dificuldade no português, por quê? Ele faz um apoio na oralidade. Nessa idade, a criança faz apoio na oralidade. A criança, ela usa daquilo que ela aprende falando, ela coloca isso no papel do jeitinho que ela fala. Então, se ele tem dificuldades já para conseguir fazer frases, ele vai ter dificuldade para fazer isso, colocar também no papel, fazer frases, contar uma história, escrever as palavras, juntar as sílabas. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Boa tarde, meu filho tem 5 anos, ele troca muito as palavras, coloquei na escola com 3 anos. Ele desenvolveu um pouco, estou em busca de uma fono, até hoje é muito difícil. E é mesmo, mas o que você vai fazer? Dê sempre o retorno auditivo para ele. Então eu não sei quais são as trocas que ele tem, mas nessa idade não é mais esperado que a criança tenha trocas nos sons da fala. Então o que você vai fazer? Sempre dar o retorno correto. Ele fala tasa e você casa, sempre mostra para ele onde vai a sua língua, como é o movimento que você faz, para que ele consiga pegar esse modelo. Tem e como ajudar, né, a criança que ela ainda não faz frases? Primeiro, se o seu filho tem pouco repertório, se o seu filho fala poucas palavras de forma espontânea, primeiro você precisa aumentar esse vocabulário. Como que você vai aumentar o vocabulário? Dando para o seu filho cada vez mais nomeações daquilo que ele demonstra interesse. Então, ele apontou e você vai dizer água, água. E entrega para ele. Não é aumentar o vocabulário quando o seu filho aponta e você fala assim para ele: o que você quer? Fala para mim o que você quer, senão eu não vou te dar. Isso não é ajudar, isso não é dar o modelo. Dar o modelo é quando você fala ou você mostra exatamente aquilo que que você gostaria que seu filho aprendesse. Gleidiane, 2 anos, não fala muito, precisa aumentar esse vocabulário. Por quê? Com 2 anos a criança fala bastante. A criança, ela não gosta, mas ela não fica quietinha, porque a criança tem o interesse de falar a todo momento. Meu filho deu uma boa evoluída, a única questão é que agora ele fala muito. Porém, muitas coisas não entendemos. Ele fala normal, com frases seguidas, conversando normal, porém não entendemos tudo. Vai acontecer mesmo. Regina, por quê? Porque a criança, quando ela aumenta o número dessas palavras, aumenta o tamanho das palavras, essa articulação precisa acompanhar. Então, as palavras, você vai começar a consertar elas. Ele falou, você não entendeu? Você vai olhar pelo contexto e vai refazer a frase para que ele possa memorizar e ter esse modelo das frases corretas. Minha filha com 1 ano e 8 meses, demorando a aumentar as falas. Vejo dificuldade em repetir. Eu não entendi qual que é. Dificuldade em repetir. Será que... Veja, a minha filha 1 ano e 8 meses. Com 1 ano e 8 meses, eles têm um aumento de vocabulário um pouco menor. Daí é a cada de 1 a 3 palavras por semana. Mas pense, se é menor, está acontecendo esse aumento de palavras, né? O que eu ainda não entendi qual é a dificuldade. Minha filha com 1 ano e 8 meses, demorando a aumentar as falas. Muito possivelmente ela não está aumentando o vocabulário, acho que é isso, né? Então ela não aumenta a fala, ela se mantém nessas mesmas falas. Então aumente o momento de brincadeira com ela, coloque essa criança na rotina, diminua as telas se tiver. Converse também na escola. Será que ela está se comunicando mais por gestos? E se ela está se comunicando por gesto, quem é que está dando o significado dos gestos que ela está fazendo?
Como ajudar na questão sensorial? Minha filha não fala e dá empurrão, puxa o cabelo dos colegas e dá tapa. Temos duas questões aí, Dayana. Será que é somente sensorial? Eu não sei qual é a idade que ela tem, mas vamos pensar. Se ela tiver 3 anos, por exemplo, e ela quer falar, se ela não tem a fala estabelecida, ela vai se comunicar do jeito que ela sabe. E qual é o jeito que ela sabe? Empurrando, batendo e puxando. Ela quer mostrar. Vem, olha, tô te mostrando. Só que ela não consegue verbalizar. E como é que você vai ajudar? Primeiro, cuidando dessa comunicação. Toda criança que ela não tem a comunicação bem estabelecida, ela vai criar comportamentos inadequados. O que são esses comportamentos inadequados? O comportamento vai ocupar o lugar da fala. Então, a criança, ao invés dela te pedir que ela quer água, ela apontar, ela meio que vai assim, ó, puxa por cima de você. Ela se joga para pegar o que ela quer, porque ela ainda não conseguiu entender essa função da comunicação. Como é que a gente vai mostrar para a criança? É um processo. Como é o processo? A criança veio, empurrou em casa, porque ela deve fazer isso em casa também. Você vai mostrar para ela. Você quer me contar que você quer água? Então vem água. Assim a mamãe entende. Então, muito possivelmente ela faz isso nos outros lugares. Mas em casa, às vezes, a gente acaba, tá bom, vai, já dá isso logo, porque senão não vai parar, começa a gritar. E na escola, ela se arrumou do jeito que ela conseguiu, né? Como é que você vai fazendo? Trabalhar o tempo de espera. Espera. Então, sempre cuidar nesses momentos para que você consiga ensinar. A partir do momento que a gente não consegue ampliar esse comportamento da fala, né? De apontar, de conseguir nomear, de trabalhar o espera, a criança ela vai se virar, gente. Ela vai aprender do jeito dela, mas nem sempre o jeito que ela aprendeu, que ela criou, é o melhor para ela conseguir se comunicar. E daí a gente precisa ir ajustando tudo isso. 2 anos e 2 meses. Olha, a mesma mãe tá dizendo, 2 anos e 2 meses ela não fala, né? Por que ela faz esse comportamento? Porque ela não fala. Então, veja, a gente precisa cuidar do comportamento ou da fala? Ou dos dois juntos? Dos dois juntos. Porque agora ela já criou uma forma inadequada de conseguir se comunicar. Ela consegue se comunicar, mas é adequada? Não. Ela vai conseguir continuar se comunicando assim? Não, porque é não verbal, além de tudo. Então, o que você tem que fazer? Com muita frequência e intensidade, trabalhar para que ela estabeleça a fala, para que daí ela consiga direcionar essas aprendizagens. Olá! Deixa eu ver se tem mais alguma. Minha filha tem 2 anos e 3 meses, demorou para andar sozinha, com 1 ano e 6 meses, porém já andava com apoio na parede. A fala está atrasada, sabe as cores, contar de 1 a 3, porém é muito nervosa. Ela tem 2 anos e 3 meses, demorou para andar sozinha, com 1 ano e 6 meses. Edivânia, quando a criança ela tem associado outras questões motoras, a fala é uma questão motora, né, um ato motor, mas que ela não acontece sem ter a questão do vocabulário, que é a memória, a gente precisa sempre analisar o quanto está difícil para ela movimentar essa boca, por ser uma questão motora. Então, avalie também a mastigação dela. Será que ela está mastigando bem? Porque é um indício da gente conseguir fazer uma ponte para a fala. Se ela está comendo tudo, amassando com a boca aberta, é muito mais difícil
dela também conseguir reproduzir essa movimentação para conseguir falar. Saber cores e contar de 1 até 10 é uma fala não funcional, não vai ajudar ela nesse momento. O lado bom é que você já sabe que ela é capaz de aprender, mas ela aprendeu coisas que ela não vai usar. São coisas que não vão trazer para ela uma forma de se comunicar. Então, o primeiro passo é você conseguir trazer para ela formas de comunicação. Mas se ela ainda não fala, comece a ensinar gestos. Oi, tchau, vem, dá, bater palmas, fazer 2 de 2 aninhos. Então, a gente vai ensinando outras questões. Ser muito nervosa é porque ela sabe que ela quer se comunicar, mas ela não consegue falar. E, muito possivelmente, o tempo de espera. Então, se a criança aponta e ela quer na hora e eu não trabalho para ela esse tempo de espera, ela vai generalizar querendo tudo a todo momento no tempo dela. Que o tempo da criança é sem espera, porque a criança realmente não tem esse tempo de espera. As crianças são assim, né? Então, nós trabalhamos esse tempo de espera com a criança. Meu filho tem 1 ano e 9 meses, entende tudo que falo, consegue fazer tudo que peço, expressa e mostra tudo o que quer de forma compreensiva, porém não verbaliza praticamente nada. 3 ou 5 palavras que não é clara. Então, ele só fala de 3 a 5 palavras, né? É isso mesmo? E trazer para essa criança com 1 ano e 9 meses. Então, se ele falar poucas palavras, comece usando as onomatopeias dos animais. Então, é trazer os animais junto com os sons. Então, a criança vai brincando e aquilo que lhe demonstra interesse é o que você vai nomear e fazer as onomatopeias. Deixa eu ver se tem mais aqui. Meu filho tem 2 anos e 5 meses. Ele tenta repetir, mas nem sempre consegue. Devo levar ele no neuropediatra? Eu não sei. Qual é a história do seu filho, né? Ele só repete ou ele tem fala espontânea? Ele já tem fala espontânea? Ele tem contato visual? Ele tem imitação? Ele se comunica com gestos? De que forma que ele se comunica hoje com 2 anos e 5 meses? Somente esse recorte não dá para dizer qual é a conduta. O que eu posso te dizer é, toda criança, ela deveria aprender a falar. Por quê? Porque as crianças estão inseridas no ambiente que ela tenha fala. Todo mundo fala. A mãe fala, o pai fala, a avó fala. Então, é necessário que a criança ela estabeleça assim a fala. A criança que ela não aprendeu a falar com 1 ano de idade, as primeiras palavras, sim, é um sinal de alerta. Alanis, muito obrigada. Ai, que bom, Luísa segue falando muito. Adorei, eu que agradeço pela confiança. Olha que boa essa pergunta. A Fono falou que a atividade de sopro é importante para desenvolver a fala. Além da bolinha de sabão, qual outra atividade? Você pode sempre fazer bolinhas mesmo. Bolinhas, pega papel, revista, jornal, faz bolinhas e fala, vamos ver qual é a bolinha que vai bem, bem longe, no chão, tá? Nada no canudinho, porque a criança pode puxar aquela bolinha e engasgar. Então, que legal! Apagar a vela, né? Vocês podem brincar, além da bolinha de sabão. Tem aquelas velas de LED que não traz risco para a criança. Vamos apagar. Apagou. E daí você meio que desliga rapidinho. Eu tenho aqui a cortina sensorial. Então, a gente pode fazer a cortina balançar. Você pode fazer com recorte de folha sulfite, como se fosse um pente. Vamos ver se vai balançar bem forte. Balançou. E agora o seu. Né? Trazer para a criança
muitas possibilidades para ela brincar usando essa estratégia do sopro. Meu filho autista, 3 anos, não fala nada, faz fono há 1 ano e 8 meses. Eu sei que estou errada também, porque ele me puxa e me mostra as coisas e eu dou na mão. Ele já tem contato visual. Você não está errada, Flávia. A única coisa é que tudo que você for entregar para ele, você tem que nomear. Então, ele mostrou o carro, você tem que falar carro. Então, é nomear tudinho, tá bom? A última pergunta, e depois eu vou atender meu paciente. A Rafa, meu filho tem 2 anos e 8 meses, fala muitas palavras, canta, mas não fala muitas frases. Quando pergunto algo, às vezes ele repete o que perguntei. Quando a criança repete o que foi perguntado, é porque a criança, ela não entendeu o que é que ela tem que fazer. Então, eu sempre dou esse exemplo porque fica muito na minha cabeça. Um dia eu perguntei para um paciente que ele tem, isso se chama ecolalia imediata. Você está com frio? E ele respondeu, você está com frio. Por quê? Porque ele não entendeu qual era a minha pergunta. Então, ele não tem o entendimento. E se não tem o entendimento, eu preciso mostrar para ele, frio, quer tirar a blusa? Quer tirar a blusa ou quer ficar com a blusa? Então, a gente tem que ir mostrando para a criança, para que ela possa compreender. Então, pode ter aí, Rafa, uma questão de compreensão junto. Antes mesmo da gente conseguir fazer perguntas, você tem que analisar essa compreensão que a criança tem, se ela tem ou não. Tá bom, obrigada. Obrigada, Rê. Professora, sou aluna da TND e a sua aula foi maravilhosa, muitas contribuições. Eu que agradeço. Mães! Ah lá, ó, a Elisa. A Elisa é uma musicoterapeuta maravilhosa. A aula dela é incrível, é sensacional. Você fica assim, ó, com a boca aberta e indo junto com os sons que ela vai fazendo. Canta, mas não fala, já é um começo, posso te ajudar também. É isso mesmo, a música, ela favorece muito para a criança conseguir aprender a falar. Por quê? Isso eu aprendi com a Elisa, tá bom, gente? Porque a música, ela aciona diferentes partes cerebrais lá no cérebro que facilita a criança a iniciar essa fala. Então, entre no Instagram da Elisa, porque ela é maravilhosa. Lá já tem muitas dicas e ela também faz os acompanhamentos, ela tem cursos. É incrível. Entre e depois voltem aqui para me contar. Mães, um grande beijo e até a próxima terça. Não se esqueça, horário marcado comigo, do 1h15, né? Toda terça, 1h15. Um grande beijo. Tchau, tchau.